Fala pessoal, e aí, tudo bom? Vamos lá? Vamos à sequência ao nosso estudo do Estatuto da Criança e do Adolescente. Lembrando, pessoal, que esse é o último encontro que nós vamos ter com relação à parte civil, a parte civil do Estatuto da Criança e do Adolescente. No último encontro, que vai ser o encontro 5, nós vamos estudar apenas a parte de crimes do Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Então hoje nós vamos fechar o bloco, que se vinculam aos principais aspectos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, pessoal, na aula passada nós iniciamos o estudo, da parte procedimental, do Estatuto da Criança e do Adolescente, e hoje nós vamos dar sequência e vamos iniciar, meus queridos, o estudo partindo do procedimento da apreensão em flagrante do adolescente. Então, só para que a gente consiga recapitular, quem pratica ato infracional? Somente o adolescente. O adolescente, ele vai receber como sanção, ele vai receber como reprimenda uma medida socioeducativa que na aula de hoje nós vamos desmembrar e estudar quais são elas. Criança, ela não pratica ato infracional, passível de receber a sanção de medida socioeducativa. Criança, quando pratica ato infracional análogo à infração penal, ela vai receber apenas uma medida protetiva. Então veja que muitas vezes o adolescente, ele é surpreendido em flagrante durante o contexto daquela infração penal que ele esteja praticando e que ela é análoga a um crime lá, do Código Penal ou das outras legislações penais especiais. Então, suponhamos, e isso é muito comum na prática, que o adolescente ele esteja comercializando drogas, na frente de um bar, de uma boate. Então, esse adolescente, ele é surpreendido por policiais que estão realizando uma ronda ostensiva naquela localidade e ele é apreendido em flagrante. Então veja, pessoal, que nós não podemos utilizar aquela nomenclatura do Código de Processo Penal, que é prisão em flagrante. Adolescente, ele não é preso em flagrante. Adolescente é apreendido em flagrante. Então veja que quando ocorre essa apreensão em flagrante, o adolescente ele é conduzido até a delegacia de polícia. E aí nós temos, escalonados quais são as medidas que serão adotadas partindo, do momento em que esse adolescente chega até a delegacia de polícia. Primeiro detalhe: se o adolescente ele é apreendido em flagrante sozinho e se na localidade existe uma delegacia especializada da criança e do adolescente, esse adolescente obrigatoriamente deverá ser encaminhado para essa delegacia especializada. Segundo ponto: se porventura esse adolescente estiver praticando, vamos pegar lá nosso crime de tráfico, um crime de tráfico em coautoria com uma pessoa maior, uma pessoa adulta, ainda assim, ambos, tanto o adolescente apreendido em flagrante quanto o adulto, este sim, preso em flagrante, serão deslocados para a delegacia especializada da criança e do adolescente. Depois da chegada, depois da entrega desse adolescente, é que esse coautor, ele será recambiado para outra delegacia, provavelmente uma delegacia especializada de entorpecentes. Veja que o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele tenta de todas as formas evitar que o adolescente entre em contato com criminosos de alta periculosidade ou que ele frequente delegacias de polícia que existem outros criminosos. Agora, se, por exemplo, na localidade a gente não tiver delegacia especializada da criança e do adolescente, o que vai acontecer? Nesse caso, o adolescente apreendido em flagrante, ele vai ter que ser apresentado na delegacia que existe. Naquela delegacia, o que vai acontecer?
o delegado de polícia, ele vai deixar o adolescente em outra localidade, preferencialmente que não seja em outra cela, ok? Que ele fique em uma sala, que ele fique em um espaço reservado, longe do contato dos demais presos, que são maiores de idade, né? E longe do cárcere, que é a parte da prisão. Então, não pode o delegado, por exemplo, até o momento em que chega a hora de liberação desse adolescente, deixar esse adolescente em uma sala vizinha com um adulto. Então, o delegado ele vai segregar o adolescente para que ele aguarde lá em uma localidade separada. Então veja aqui, né, eu criei um esqueminha sobre os regramentos dessa apreensão em flagrante, como que ela vai funcionar. Então veja, estando o adolescente em uma situação flagracional com relação à prática de determinada infração penal que é análoga a um crime, né, o que vai acontecer então? Vai haver o encaminhamento, primeira coisa, desse adolescente para a delegacia especializada, ainda que esse adolescente esteja em companhia de outro adulto. Depois, se, né, o ato infracional análogo à infração penal tiver sido praticado, pessoal, mediante o emprego de violência ou grave ameaça à pessoa, aí sim o delegado ele vai lavrar o auto de apreensão. Veja que quando se cuida de uma pessoa adulta que é presa em flagrante, em que na verdade ela é surpreendida em flagrante, ela é conduzida coercitivamente até a delegacia de polícia, lá o delegado, quando se trata de um adulto, ele vai lavrar o auto de prisão em flagrante. Quando se cuida de adolescente que tenha praticado crime mediante emprego de violência ou grave ameaça, o delegado ele vai lavrar um auto de apreensão, tá? Então veja, houve a lavratura, né? Houve um ato infracional com violência ou grave ameaça, auto de apreensão. Agora, houve ato infracional sem o emprego de violência ou grave ameaça. Então, por exemplo, tráfico de drogas, em que pese, né, a gravidade do crime, ele é um crime que não se pratica com violência ou grave ameaça. Então, no meu exemplo do tráfico, suponhamos que o adolescente ele foi apreendido em flagrante, foi levado à delegacia de polícia. Então, o delegado, o que ele vai fazer? Ele vai lavrar um boletim de ocorrência circunstanciado, que se chama BOC, ok? Para, na sequência, liberar esse adolescente. Então, veja que a regra, né, dentro do procedimento é a liberação do adolescente. Então, embora ele tenha sido apreendido em flagrante, embora ele seja encaminhado para o delegado de polícia, se o delegado ele constata que aquele ato infracional, aliás, aquele ato infracional análogo a um crime, por exemplo, ele vai, se não tiver sido empregada violência ou grave ameaça, vai lavrar o boletim de ocorrência circunstanciado. Lavrou o BOC, em regra, vamos liberar esse adolescente. Claro que o adolescente ele não vai ser liberado sozinho. Então, ele sendo apreendido, após a lavratura do boletim de ocorrência circunstanciado, que é o BOC, esse adolescente ele vai ser entregue para os pais ou responsável, que daqui a pouquinho a gente vai ver quando acontece. Então, veja que, em regra, nós temos a liberação do adolescente. O delegado de polícia, ele não vai poder arbitrar fiança, não existe dentro do contexto do Estatuto da Criança e do Adolescente, quando se cuida de ato infracional, de fiança, não existe o condicionamento à liberação desse adolescente mediante fiança. E veja que ele só vai ser liberado após a assinatura desse termo de liberação, que naturalmente não é efetuado pelo adolescente. Ou os pais, né, ou o responsável é quem irão assinar esse termo. Agora, quando nós temos a exceção, pessoal, quando o ato infracional ele é grave, quando houver repercussão social, quando for necessária a garantia da segurança pessoal do adolescente, aqui tem um S, me desculpem, ou quando também
for necessário para a manutenção da ordem pública. Então, nessa hipótese, nesse crime, aliás, nesse ato infracional, análogo à infração penal, que tenha preenchido todas essas circunstâncias, o delegado, ele não vai liberar esse adolescente. Então, o que o delegado ele vai fazer? Vai deixar o adolescente preso lá? Claro que não, né? Provavelmente o delegado ele vai requerer uma internação provisória, que a gente daqui a pouco, quando for estudar as espécies de medidas socioeducativas, vamos estudar sobre ela. Mas só para que vocês saibam, ele será encaminhado para uma entidade de atendimento com relação às internações e lá ele ficará internado provisoriamente, tá? Mas veja que isso aqui é exceção da exceção. A regra no ECA sempre é: praticou o ato infracional, liberação do adolescente mediante assinatura do termo de liberação, ok? Na sequência, o que o delegado de polícia vai poder fazer? Ele vai encaminhar esse adolescente ao Ministério Público, tá? Acompanhado, claro, do boletim de ocorrência circunstanciado. Então, lá no BOC vão haver todas as narrativas vinculadas ao contexto fático no qual estão inseridas aquele adolescente, no qual motivaram a apreensão em flagrante desse adolescente. Então, ele, logo que possível, vai encaminhar para o Ministério Público. Veja que muitas vezes não dá para apresentar esse adolescente imediatamente. Como que vai funcionar então? Exemplo, um crime que gerou grande repercussão social. Vamos pegar lá um crime de homicídio praticado por um adolescente de madrugada. Então, provavelmente pode ser que não se consiga encontrar o promotor de justiça plantonista naquela oportunidade. O que o delegado ele vai poder fazer? Ele vai encaminhar esse adolescente a uma entidade de atendimento que vai apresentar esse adolescente no prazo de até 24 horas. Então, o delegado, claro, o delegado tem que voltar para a delegacia, né? O delegado ele não pode custodiar esse adolescente. Então, ele vai entregar esse adolescente para essa entidade de atendimento e logo em seguida, dentro do prazo de até 24 horas, esse adolescente deverá ser conduzido à presença do promotor de justiça, tá? Agora, e se na localidade, professora, não tiver entidade de atendimento? Como que vai funcionar? Aí sobrou para o delegado de polícia. Então, o próprio delegado ele vai ter que se encarregar dessa apresentação posterior do adolescente no prazo de 24 horas. Onde que esse adolescente vai ficar enquanto isso? Na delegacia especializada. Ou, não tendo delegacia especializada, na delegacia comum que efetuou a apreensão em flagrante, né, que formalizou essa apreensão em flagrante do adolescente, mas claro que em um local separado, um local, uma sala, que não é cela, longe do contato com os demais presos. Tudo bem? Então veja, né? Apresentou esse adolescente, seja pela entidade de atendimento, seja pelo delegado de polícia, ao Ministério Público, o que vai acontecer? A gente tem a fase da oitiva informal pelo Ministério Público. Então veja, dentro da oitiva informal, nós temos a primeira hipótese, quando não há apresentação espontânea. Então veja, no caso da apreensão em flagrante do adolescente, nós já sabemos o quê? Que ele vai ter que ser, acaso não seja assinado um termo de liberação, ele vai ter que ser obrigatoriamente apresentado pelo delegado de polícia ou por uma entidade de atendimento. Tudo bem, então nesse caso, claro que naquela oportunidade, o Ministério Público, ele já vai fazer a oitiva informal, que a gente vai ver daqui a pouco o que é. Agora, na segunda hipótese, quando a regra que é a liberação do adolescente. Então, os pais ou responsáveis são comunicados da apreensão em flagrante do adolescente, se deslocaram para a delegacia, assinaram o termo de liberação. Eles vão ser depois cientificados da necessidade
de comparecer com o adolescente até o Ministério Público para a realização dessa oitiva informal. Então, muitas vezes, embora notificados os pais ou responsáveis, o adolescente não compareceu para essa oitiva informal. Então, o que o promotor de justiça ele vai fazer? Ele vai poder requisitar as polícias civil e militar para uma condução coercitiva dos pais e adolescente ou do responsável e do adolescente, tá? Agora, houve assinatura do termo de liberação. O adolescente, acompanhado dos seus pais ou responsável, compareceu espontaneamente. Então, vai haver uma imediata e formal oitiva do adolescente e, quando possível, também das vítimas e testemunhas que estão vinculadas ao contexto criminoso no qual participou o adolescente, ok? Então, veja que essas são as duas variáveis. Então, veja, o promotor de justiça, diante dessa oitiva informal, em qualquer uma dessas duas hipóteses, o que ele vai poder fazer? Então, nós temos aí duas saídas. A primeira, depois da oitiva informal, ele pode promover o arquivamento dos autos. Qual vai ser a fundamentação? A ausência de indícios de autoria e materialidade. Então, suponhamos que o adolescente tenha sido apreendido em flagrante de forma equivocada. E lá na sua oitiva informal, o promotor pôde constatar que, na verdade, não existe nada, nenhum indício de que ele tenha concorrido para a prática. Vamos pegar o exemplo que eu usei do crime de homicídio. Que não foi ele o autor do disparo da arma de fogo, que ele simplesmente estava vivenciando aquele contexto criminoso na condição de testemunha ocular, mas ele não foi o autor dos disparos. Então, nesse caso, diante dessa oitiva informal, veja que o delegado ele só faz o trabalho de apreensão e lavratura do BOC, tá? Quem oitiva é o MP, o Ministério Público, não é o delegado. Então, veja, diante dessa oitiva informal, então o promotor ele vai se convencer do seguinte: olha, na verdade, esse adolescente ele não concorreu para o evento morte. Não foi ele o autor do disparo. Então, nessa hipótese, o promotor de justiça ele vai propor o arquivamento desses autos e vai, claro, endereçar para o juiz especializado da vara da infância e da juventude, ok? Então, essa é a primeira posição. Não sendo o caso de arquivamento, o promotor de justiça ele pode conceder a remissão pré-processual para esse adolescente. Essa remissão pré-processual, gente, é como se fosse um perdão no tocante à prática do crime. Olá, meus amigos, minhas amigas, quero pedir licença para convidar vocês a fazer o nosso super curso online para a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais 2018. Nós aqui do Lá Concurso, nós preparamos um super curso para vocês, um curso muito competitivo que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. São para dois cargos, um para o cargo de especialista de educação, educação básica, um curso completo que custa apenas 10 parcelinhas de R$30, e outro curso para professor que atende 100% dos conhecimentos gerais, que são um investimento de 10 parcelas aí de R$25. Bacana? Espero vocês, quero que vocês continuem assistindo essa videoaula lá no nosso site. Ah, detalhe, você quer aí esse material de apoio do professor? Vai aqui embaixo, clique aqui embaixo, que você pode fazer o download gratuitamente. Bacana, meus amigos? Fiquem com Deus, um forte abraço, espero vocês. Fui, tchau. Clique lá.